Oi, minha gente! Oi, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Vida Business. E estamos muito felizes, porque já estamos no terceiro episódio. Olha só que maravilha, não é mesmo, Bruno? Pois é, Gênesis, estamos extremamente felizes e empolgados por estarmos no terceiro episódio do Vida Business, trazendo profissionais, insights e conhecimentos enriquecedores para inspirar outros novos business que estão por surgir. É isso aí, minha gente. Ó, esse é só o começo, porque tem muitas novidades vindo por aí, não é mesmo, Bruno? Exatamente, mas por enquanto a gente vai deixar essas novidades no ar e falar sobre a nossa convidada de hoje. É isso mesmo, minha gente, porque no episódio de hoje temos a honra de receber uma profissional incrível que tem se destacado na área da estética. Exatamente. Ela, que é uma enfermeira esteta com um vasto conhecimento na área, vai dividir hoje com a gente seu conhecimento. Gente, o currículo dela é imenso aqui, eu vou até ler para vocês aqui, ó. Ela é especialista em tricologia e terapia capilar, possui MBA em gestão em saúde, harmonização facial, corporal, ainda é palestrante, mentora e ela é coordenadora da Comissão de Estética do Corém de Espírito Santo. Minha gente, ela é profissional, assim, completíssima, não é mesmo, Bruno? Mas vamos deixar de suspense? Vamos apresentá-la juntos? Vamos falar, né? Vamos falar. Seja muito bem-vinda, doutora Bianca Passos. Muito obrigada. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente é que agradece, A né gente mesmo, que agradece, Bruno? De é uma você honra ter você confiar aqui. no nosso trabalho, de aceitar o convite de estar aqui sendo entrevistada. E a gente, assim, vamos extrair muitas coisas, né? Para quem às vezes está começando agora, para você contar um pouco mais da sua história. Então, já de antemão, eu já quero saber como que você chegou na área da estética, Bianca? Conta pra gente. Olha, foi um longo percurso chegar na área da estética, tá? Confesso que no início eu tinha um preconceito muito É grande. mesmo? Sério? Muito grande, porque eu vim da cardiologia, do intensivismo, então era tudo aquilo de salvar vidas, né? Massagem cardíaca, sangue, né? Então Não era tinha tudo não tinha nada assim ligado à estética. nada ligado É uma à visão beleza. também que a beleza não se torna algo tão importante quanto salvar uma vida, né? Exatamente. Que a gente pensa no início. Exatamente, é o que a gente pensa. Porém, eu passei por algumas coisas que me fizeram ver que salvar vidas vai muito além do que o intensivismo, a urgência e emergência. A autoestima, a saúde mental também ela é muito importante. Exatamente, né? Você está salvando muitas vidas quando você ali recebe no seu consultório pessoas que às vezes estão com a autoestima baixa, né? E que te procura para você, né? Renovar ela ali de alguma forma com alguma coisa da estética, né? Sim. Que você está sempre oferecendo ali novidades Não é? para eles. Eu sempre vejo isso no Instagram. É mais comum do que a gente imagina. Pessoas, às vezes, extremamente deprimidas por uma questão estética. Pessoas que não usam, às vezes, um short porque tem varizes, porque tem celulite. Às vezes, porque não tem um bumbum definido, que passaram a vida inteira usando ali calcinha de enchimento. E você ouve assim, hoje você realizou meu sonho. Ah, Gente, isso deve Nossa, ser isso maravilhoso, muda tudo, né? é tão gratificante. maravilhoso, é gratificante demais. E realmente é salvar vidas, é salvar a autoestima. E o que foi essa virada de chave para você dizer assim, vou largar da parte da enfermagem mais à frente, eu não sei como é que fala, mas hospitalar de fato, para você ir para estética. Quando foi essa virada de chave para você? Então, eu sou uma paciente oncológica, né? Eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático, já metastático, né? Em 2021, se não me engano. É recente. É bem recente. Bem recente. Imagino que para você isso influenciou bastante, né? Influenciou muito, porque com o câncer vem aquela... você desestrutura por inteiro, não só fisicamente, né, Mas em saúde, mentalmente mas também. mentalmente, o seu emocional vai embora e o seu corpo, ele muda completamente. A gente vê aquela face bem redonda, aquela face de lua, cabelo cai. Por conta da rádio fica mais então, inchado, né? muito. Tanto da químio quanto da rádio.
E aí vem a cirurgia, que você tem que fazer a retirada de parte da mama, né? No meu caso, que já era metastático, do braço também, dos linfonodos. Então, assim, eu fui começando a ver as coisas por um outro ângulo, de uma outra forma. E isso foi bem impactante e foi bem decisivo para mim. Sim, você é uma guerreira, né? De estar aqui hoje bem maravilhosa e ainda continuando com o seu trabalho da questão da estética, que, como eu te falei, isso deve ter influenciado e muito. Se você já, né, tinha essa questão que às vezes você falou lá no início, né? Que você começou numa área, às vezes tinha esse certo preconceito, aí acabou indo para a área da estética. E no meio desse caminho ainda acontece isso. Isso aí. Então, assim, creio eu que fortaleceu ainda mais também esse amor pela estética de transformar a vida de muitas pessoas, né? Fortaleceu demais. Eu costumo dizer que, assim, o tratamento ou qualquer outra área, né, da vida, 80% é a cabeça. 80% é como você lida com as coisas que acontecem com você. Então, esses 80%, eles foram, assim, fundamentais para mim. Então, eles me fizeram continuar a seguir cada vez mais, implementando projetos, tirando coisas do fundo da gaveta para colocar, para trabalhar mesmo, para trabalhar a mente também, para não focar na doença em si. Isso aí. Tirar da mente, trazer para o físico e porque deixar a mente se você saudável. deixar e se entregar, né, também... São poucos, às vezes, que conseguem, né? Então, assim, por isso que eu digo, você é muito guerreiro e forte, né? E até legal a gente falar, porque teve um encontro em você, no seu processo de tratamento, teve um encontro das suas duas profissões. Então, de um lado, você precisou da enfermaria, da parte clínica, mas ao mesmo tempo você precisou da estética logo depois. Exato. Então, entendendo que a sua virada de chave foi olhar para o espelho, entender que aquele momento, a estética, ela vai além do superficial. Ela vai além do você... eu quero um cantinho aqui, quero retocar ali. Vai você se reencontrar, não é? É muito além do superficial. A estética... se você fala assim, isso é só estética. Não existe só estética, né? Gente. Realmente é uma coisa que vai além. Ela mexe com muita coisa na vida da pessoa. Às vezes, aquelas pessoas que sofreram bullying na infância, com o nariz grande, uma orelha de abano, aquilo marca demais a pessoa. Quando a pessoa consegue, e às vezes é a pessoa só que está vendo, tá? Às vezes só está influenciando mesmo para a pessoa. Você pode ter ali uma orelha que te incomoda super, só que ninguém... Repara, né? É só a própria pessoa mesmo que se sente incomodada. Mas para a pessoa, ela chega na frente do espelho e é só o que ela vê. Então, realmente... Aí quando ela vai e busca, né, o seu atendimento, né? E aí você transforma, para ela aquilo ali é fantástico, né? É maravilhoso, E tem gente ainda que fala, mas é só uma questão de estética, ninguém se importa com isso. Não, se você tá incomodado com isso, você tem condição, vai e faz. Exato. Porque você tem que se olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que você vê, né? Exato, tem que se sentir bem. São os 80%, né? São os 80%. É isso aí. Agora, pro pessoal de casa que tá assistindo a gente, você que passou por essa questão do câncer, né? Que mesmo assim, continua ali batalhando, não desistiu, né? Eu queria que você deixasse alguma mensagem para eles em relação a isso. O que você tem a dizer? De repente, alguém que está assistindo a gente pode estar passando por essa mesma situação, né? Alguém que esteja também aí querendo começar no mundo business, né? Ali. Eu queria que você deixasse esse recadinho para a galera de casa, deixasse alguma mensagem. O que te fortaleceu mais nesse período? Olha, eu vou te falar aqui, vou te falar e vou falar para as outras pessoas, né? Quem está enfrentando isso... Não é fácil, não vou te falar que é fácil, que é muito simples, eu tenho a cabeça muito boa e eu vou levar isso muito bem. É muito difícil, até porque isso envolve outras coisas de outras pessoas da vida da gente. Né? No meu caso, no meio do meu tratamento, eu acabei perdendo ali o meu pai, eu me divorciei, e isso é estatístico, né? O divórcio no meio do tratamento coisas, né? Foi. Então, assim... Não é fácil, não vai ser fácil, mas vai depender de você dar esse passo para querer viver. Querer viver, não só sobreviver. Então, é você continuar batalhando pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você ama,
é você continuar trabalhando. Acho que quanto mais você se mantém em movimento, é melhor para sua saúde física, para sua saúde mental. Então, assim, para quem está passando por isso, para quem está enfrentando um câncer ou qualquer outra doença, né? Porque são várias aí que impactam muito, é seguir. É seguir em frente, porque existe muita vida pela frente. Isso aí, né? E assim, você passou por muita situação agora, nesse momento, né? Perda do seu pai, separação, né? Então, assim, realmente, Tudo só que poderia, Deus mesmo, né? Só Foi Deus. uma avalanche, a vida dizendo pra ela assim, não, para. Aham. Ela disse, não vou parar, eu vou continuar, eu tenho os meus sonhos, quero continuar aqui. Para, eu falo assim, não paro. Vou continuar, E eu até não me para. pesquisando sobre ela, eu vi um vídeo que você também fez Você fez tipo como se fosse um históricozinho, né? Fiz. Mostrando como que tava, Um diário. o diário, né? Dia após Fiz. dia. E teve um momento crucial, né? Que foi aquele momento do corte do cabelo. Esse é um momento mais difícil para quem tá passando Gente. também, né? Ainda mais você com a parte da É que estética, cabelo né? mexe muito com a estética, com a E olha, estima. E eu ela vou faz te a terapia falar. capilar também, né? Exatamente. Nos pacientes. Então, como foi para você esse Para momento? você ter uma ideia, eu me formei tricologista sem cabelo. Eu estava com a touca. Então, eu até coloco no meu Instagram assim, nunca imaginei que este momento, eu passaria por este momento, né? Por essa formatura assim. Desse jeito. Você viveu Sem na cabelo. pele, realmente, Você né? iniciou o curso de tricologia antes. Isso, eu iniciei na tricologia porque eu queria ir para estética, mas eu tinha aquele preconceito. Então, a tricologia, o cabelo, eu sentia que era o que mais se aproximava ao processo saúde e doença. Porque, querendo ou não, a queda capilar, ela é uma doença. A alopecia é uma coisa que vem hereditária, que você tem que tratar, tem um tratamento, além de estético, um tratamento médico. Então, isso me deixava mais confortável. Então, eu comecei pela tricologia. E quando eu me formei em tricologia, eu estava sem o né, meu por essa cabelo. situação. É. Então, isso foi assim, para mim, foi bem Aquele de autoconhecimento. Pesado. Isso, se você pode falar com a mais necessidade. verdade e propriedade, né? Também, quando as pessoas chegam até você para se consultar, né? Você teve vivência, né? Então, você Exatamente. consegue falar com Experiência essa própria. propriedade. E eu falo, quando assim, mas vai funcionar, doutor? Eu falo assim, olha, eu posso te falar por experiência própria que vai funcionar, isso realmente funciona. Às vezes a gente não entende, né? Algumas situações que a gente passa, mas Deus sabe de todas as coisas, Todas né? as coisas. Então, assim, tudo vai encaminhando para o ponto onde você está hoje. Exato. Né? E muita gente fala assim, remetendo a uma fala sua, é só um cabelo. Gente, não é só um cabelo. Cabelo muda. Não coisa, é né? só um cabelo. Aquilo ali é um marco da doença que assim, é muito impactante. O cabelo é um de dos você- símbolos da mulher. É um símbolo da mulher. É a moldura, né? Então, quando você tem que raspar o cabelo, é um momento muito Só doloroso. quem passa por Só essa quem situação consegue dizer sinceramente e falar com verdade, né? E contar essa experiência. Porque quem nunca viveu não sabe. Mas, Não tem jeito. Bem por pesado. ser enfermeira, por estar ligada agora na estética, só de você ir por esse caminho, a gente sabe que você é muito ligada à vida. A trazer esperança, Sim. a trazer cuidado. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando você entrou na enfermagem, o que te fez entrar nesse caminho? Quais foram os insights que você teve para entrar no caminho da enfermagem? Inspirações, quem te inspirou, né? O que te levou Olha, a chegar nesse Vou te caminho. falar, na minha família não tem nenhum enfermeiro. Nenhum? Nenhum enfermeiro. Não fui inspirada por ninguém da família, né? Como às vezes a gente vê aí, Tem algumas pessoas, pai, né? mãe, família, nada. Mas foi a questão do cuidar. Eu sempre gostei muito de De lidar cuidar, né? com pessoas e dessa questão do cuidar. Cuidar, para mim, sempre foi muito importante, foi muito gostoso. Eu posso até te dizer que, para mim, é muito mais fácil cuidar do que ser cuidada. Eu tenho uma dificuldade tremenda
em me permitir ser cuidada. Agora, cuidar é uma coisa que Foi aí eu amo. que você se encontrou nessa área aí da enfermagem, porque tem essa Exato. questão do cuidado, né? E eu posso dizer assim, você deve ter vivido várias experiências, né? Nessa questão do cuidado lá na área da enfermagem. E vou te falar, não deixo assim, não posso falar que dessa água não beberei, porque eu sou apaixonada pelo cuidado, pela enfermagem mesmo, raiz, da urgência, da emergência, de reanimação cardiopulmonar, tudo isso, assim, eu realmente gosto muito. A estética me ganhou, né? Neste momento, a estética me ganhou, mas eu sempre fui extremamente apaixonada pelo cuidado ali. E cada vez mais você tem se especializado, né? Na questão da Exato. estética. A gente falou aqui um currículo vasto, cheio de coisas que você já fez, né? E você, inclusive, também tem palestrado até fora, né? Aqui do Brasil, né? Me Nova conta. York, eu vi ela foi lá Nova em Nova York. Conta essa experiência pra gente aí. Como é que chegou esses convites? Como é que foi surgindo? Estivemos nos telões das Times Square. Olha só que maravilhosa. Deus. Adoro. Temos uma internacional entre a gente. Temos uma internacional. Eu comecei a... Como eu gosto muito dessa parte da estética, eu trabalho muito e eu também sempre fui acostumada a estudar muito. Então, eu gosto dessa área de pesquisa. Então, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, alguns artigos científicos. E a Academia Brasileira, ela identificou esse potencial e eles me convidaram para palestrar em Nova York. Olha que maravilha. Eles Então- identificaram, né? Exato. Eu não me coloquei Porque no jogo, não. Me colocaram. Me colocaram. Isso é muito gostoso. É maravilhoso, o muito reconhecimento, gostoso. né? São coisas assim que às vezes a gente nem sonha, não é? Às vezes a gente pensa assim, eu quero dar uma aula, eu quero dar uma palestra, mas a gente fica no nosso mundinho. Só que a gente começa a perceber que tem coisa muito maior, coisa que a gente às vezes nem alcança, assim, Tem nem sonhos que imagina. acontecem antes da gente sonhar. Isso, Né? exatamente isso. Antes da gente sonhar, Deus já escreveu pra gente. Surpresa. Fala, olha, filha, isso aqui é pra você, por tudo que você passou. Fala, agora vai que o mundo é seu. E às vezes as pessoas que vê você realizando esse sonho não sabem, às vezes, o que você passou. Então, esse momento aqui Isso é aí. importantíssimo também Isso aí. para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua história, de onde você veio, de tudo que você passou para você Exato. chegar até aqui hoje. Porque eles veem a gente sempre sorrindo, Sim. sempre, né, maquiada, sempre muito bem, né? Tentando aparentar, estar muito bem. Então, ninguém imagina a trajetória, ninguém imagina o que tem por trás daquilo Aquela ali. frase, quem vê rolê não vê corre, né? É desse E eu quero jeito, puxar né? esse gancho para te perguntar. Não mais na enfermagem, mas já indo para a área onde você Bastante. atua hoje. Quais são Quando você começou a empreender nessa área, a buscar seus conhecimentos, qual foi a maior dificuldade para você? Foi entrar no ramo? A gente sabe que tem biomédicos, tem biólogos também entram nessa Isso. área, tem bioquímicos, farmacêuticos, odonto. Quais foram e quais são os desafios para você hoje que você enxerga no mercado lá no início que você teve e hoje? Olha, nessa questão a gente tem duas vertentes, tá? Primeiro, indo para a área do empreendedorismo, ninguém te ensina na faculdade a empreender. Então, você não conhece os desafios que você vai encontrar. Então, você não conhece, você não sabe o que é empreender, você não sabe que você tem que saber sobre vendas, sobre contabilidade, sobre marketing, sobre uma série de coisas. Você aprende Então, na prática, Você né? aprende na prática, você aprende apanhando, né? E aí você tem que ir buscando esse conhecimento. Uma outra vertente é, infelizmente, essa disputa de mercado. Porque tem a classe médica que sempre predominou, né, nessa área da estética, logo depois a odonto, e aí vieram as outras classes.
Então, sempre existe algum processo, alguma coisa impeditiva para determinado procedimento, e tudo isso a gente tem que ir driblando. E principalmente na posição que hoje eu estou como coordenadora da Comissão de Estética do Estado, é mais delicado ainda, porque eu não posso me permitir errar, dar um passinho fora ali de alguma coisa que não esteja dentro da minha competência legal, né? Sim. Porque a gente acaba sendo o espelho Sendo vista, né? sendo vista, Não tem e a como gente mesmo. acaba também sofrendo as mesmas sanções legais, éticas de qualquer outro Eu ia até profissional. abordar um tema aqui agora, essa questão que você falou dos médicos, né? Tem sempre meio que essa briga. Tem. Eu queria que você deixasse algumas coisas claras, até mesmo para quem a gente tá assistindo a gente agora, porque realmente tem alguns médicos que eles vão meio que contra os esteticistas. Eu já fiz alguns procedimentos e aí eu cheguei a falar com a minha médica e ela, gente do céu, ela acabou comigo. Ela falou, como que você fez isso com um esteticista e não sei o que e tal? Ela, não, você tem que fazer com o médico tal. Chamou um, chamou outro. Falou, fez desse jeito. Eu fiquei até assustado. Porque assim... A gente fica até constrangido, sim, né? Porque Fiz assim, alguma coisa errada. o que acontece? errada. Essa parte da estética também é bom a gente já quebrar alguns estigmas, que tem muita gente também que vê muitas notícias, né? De Isso. intercorrências e outras coisas, que fica com medo também de iniciar, de fazer qualquer procedimento. E realmente é bom ter esse medo também, esse termômetro, porque a gente tem que saber com qual profissional a gente escolhe para poder fazer. Né? E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão da rivalidade aí dos médicos com os esteticistas, né? E também dessa questão de quem a gente procurar, do profissional especializado para poder estar fazendo os procedimentos. E uma coisa muito importante que você falou foi a questão do medo. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho desse medo, dessa Esse cautela, mesmo, né? Porque essa cautela faz a gente pesquisar um pouco mais. Só que a gente tem que saber onde a gente pesquisa, porque realmente as mídias hoje estão assustando a gente, né? Ou procedimentos feitos por profissionais não capacitados, ou profissionais que a gente não sabe se são profissionais que estão perdendo a mão, estão exagerando, ou se são os próprios pacientes que estão perdendo a mão, né? Querendo coisas demais, extravagâncias demais. Hoje, a maioria das categorias, elas podem sim fazer a parte de estética, tá? Enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, esteticistas também podem fazer alguns procedimentos. Cada área, ela tem uma especificidade, Isso, né? sim. Até onde ela pode ir, até onde ela deve Tem a permissão, parar. né? Lá no... Tem. Todas elas. Eu não sei o nome da palavra exata, Resolução. mas... Isso. Mas tem lá falando que cada um pode fazer. Isso, né? exatamente. Não ultrapassando, tá tudo Por certo. Porque às vezes tem exemplo, dentista que quer aplicar... Odonto né? não pode As coisas fazer não pode. corporal. Exato. Então, ele sabe que o limite dele está na face. Da face para baixo já não é mais com ele. Biomédico e enfermeiro pode fazer corporal, pode fazer face. Então, tem uns limites onde deve ser respeitado. Quando ultrapassa esse limite, você já está trabalhando com algo que não é para você trabalhar. Não mexe. E o não, risco tá ali. Exatamente. Não é pra fazer. Que aí se acontece alguma coisa, você não tem aquele domínio para poder, de repente, acudir, fazer alguma coisa ali. O que eu achei legal também, já te pesquisando, foi a questão que você parece que falou que você está fazendo um curso ou você já concluiu na questão de intercorrência? Eu faço alguns cursos na área de intercorrência, porque eu acredito muito que quando você sabe fazer, quando você quer fazer alguma coisa, você também tem que saber resolver. Não adianta eu querer te harmonizar e se der algum problema, eu não saber resolver. Isso é E aí, importantíssimo. é nisso que a classe médica pega. É nisso que a classe médica, ela entra realmente para acabar com as outras categorias. E foi isso que eu ouvi também. Eu falei, mas se acontecer uma coisa, ela não vai saber, porque ela não pediu um exame, porque ela não pediu isso, não pediu aquilo Exato. outro. Eles falavam isso Exato. mesmo. E é aí que entra o profissional que estuda, que se especializa,
até porque as categorias elas precisam ter a especialização em estética. A gente não pode simplesmente sair da faculdade e fazer um procedimento estético. Nós temos que fazer uma especialização em saúde estética e, além da especialização, não dá para parar. A gente tem que continuar nesses cursos extras. Agora, desculpa interromper, mas esse curso de coisas que acontecem, qual é a palavra que eu até esqueci? Intercorrência. Você, para quem está começando, você acha que é crucial, que é importantíssimo fazer? Porque, assim, o que acontece? Igual você falou, você está fazendo a harmonização. Então, se acontecer alguma coisa, você precisa saber. Exato. Como é que você vai dar essa assistência? Eu, ouvindo você falar agora, eu não entendo muita coisa de estética, não, mas eu achei maravilhoso. Porque você tem que saber dar esse suporte, né? Para a pessoa que você está ali atendendo. Tem que saber. E nisso você passa credibilidade para o seu paciente. Eu até quero puxar aqui a real importância disso. Doutora, eu vou falar que a gente não ia falar sobre isso, mas eu sou biomédico de formação. Então, eu tô te ouvindo e entendendo o mundo no qual eu estou entrando agora. E eu acho tão interessante essa questão que você trouxe, Genes, porque, vamos lá, se uma pessoa compra uma antena aí, qualquer, o assistente daqui uma semana ou no outro dia vai te ligar perguntando: ei, fulano, tá funcionando? Tá tudo certo? Como é que tá aí? Se você comprar um carro, daqui uma semana o vendedor vai estar te perguntando: ei, tá tudo certo? Tá tudo ok com o carro? E isso não tem que fugir só porque você está fazendo um procedimento estético. Isso entra nos serviços também. E isso eu falo num serviço geral. Ei, fulano, tudo bem com a sua boca? A gente fez o preenchimento aquele dia. Tá tudo certo, tá tudo ok, tem alguma parte dolorida além do normal, que eu te falei. Então, isso não entra só na preocupação, não entra só no pós-venda, é um cuidado essencial, precisa ter. Se você entra nesse ramo de estética, você está lidando com uma vida, com uma saúde. Isso então, aí. você tem que cuidar, não é ganhei meu dinheiro ali com o serviço Acabou. que eu apliquei. O paciente Deixei foi a pessoa embora, acabou. bonita. Mas e depois? Tem que Isso que você falou é um diferencial de mercado extremamente importante. E que poucos oferecem ainda. Pouquíssimos oferecem, que é esse, entre aspas, pós-venda. Você faz o procedimento e no outro dia ou nos dias subsequentes, você liga para o paciente: como é que você tá? Sentiu dor? Como é que tá? Manda uma foto para mim, deixa eu ver como é que tá, porque às vezes o paciente está normal. Mas se ele te manda uma foto, você consegue identificar se tem alguma coisinha começando. Tem uma isquemiazinha, tá faltando um sanguezinho passar por ali, né? Posso ter obstruído alguma coisa, tá pálido demais. Então, fulano, vem aqui no consultório pra gente dar uma olhada nisso. Então, assim, isso é super importante e nesses cursos de intercorrências, a gente bate muito nessa tecla. Porque se você não liga para o paciente, não pede uma foto, não tem esse contato, não mantém esse pós-venda, além de você perder possivelmente esse paciente, esse cliente, você pode se envolver em uma intercorrência tardia e que vai te trazer diversos prejuízos. Porque às vezes ele nem sabe, né? Essa marquinha que Não acontece, mas identifica. você pedindo essa foto, tendo esse cuidado, Isso. você já consegue ter essa percepção e cuidar antes de que venha acontecer outra coisa. Exatamente. Esse cuidado é maravilhoso. Ou de ampliar aquele problema. Ir para uma cirurgia, precisar algo assim, você consegue precaver. Isso aí, exatamente isso. É um diferencial de mercado Claro que você fantástico. ganha mais credibilidade. E o cliente, ele se sente cuidado, né? Eu ia Tem falar uma pessoa mandar uma mensagem pra isso. saber como é que você tá, o procedimento. Isso e ele aí. vai querer continuar com você em outros procedimentos porque ele viu esse cuidado, essa atenção que você teve. Porque Ele hoje em sente. dia, querendo, as pessoas estão um pouco mais ali, né? Mais carentezinha e tal, e você tendo esse cuidado, você consegue reverter em mais venda para você, olhando para esse lado business também, você consegue, né? É essencial, mas, né? Ter esse cuidado a mais, que né? Para hoje poder retornar. muitos coaches aí colocam, né? Falam, é o fazer sentir. Então, se você faz essa ligação, se você manda essa mensagem para o seu paciente, o que seu paciente sente? Ele se sente cuidado, ele se sente amado. Acolhido. E acolhido.
Então, as pessoas hoje, mais do que nunca, precisam disso. Elas estão carentes deste acolhimento. E quando ela encontra, E quando ela volta encontra, com É diferencial. ela certeza. fideliza. Exato. Então, ó, a galera que tá assistindo a gente aqui agora, já pega essa dica. Você que tá entrando aí no mundo da estética ou qualquer outro meio, porque o Vida Isso. Business veio para isso, para inspirar, Qualquer trazer meio. histórias, né? Não é? De pessoas assim maravilhosas, igual a doutora Bianca tá trazendo aqui, um currículo vasto. Você também é professora, né? Também. Então, assim, estamos tendo aqui uma aula. Bruno Eu já quero tá ser nessa- aluno dele. Nessa área, então já tá aprendendo tudo. Já vamos programar as mentorias. Acabou aqui, a gente já tem outro assunto pra tratar. Nesse modelo. Agora, minha gente, ó, doutora Bianca, que é professora, fala um pouquinho pra gente dessa parte que a gente não comentou ainda. Que é muita coisa, gente, é um currículo maravilhoso. Fala um pouquinho dessa parte, dessa questão de ser professora. Olha, é muito gostoso. Não me imaginava indo para essa área, mas quando a gente se envolve em pesquisa, né, estudos, a gente acaba sendo convidada e a gente acaba entrando nesse mundo de lecionar, aulas, né, de dar aulas. Então, principalmente aulas práticas, é muito gostoso você ver o aluno ali iniciando e você acompanhar O aquela crescimento, evolução, né? o crescimento, sabe? Você conversar com um aluno hoje e conversar com ele ali depois que ele está formando, ele se formou ou que está se formando, muda muita coisa, a visão muda, então E saber que foi através de você, né? Você que ensinou ali. Então, assim, Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É fantástico. Eu é maravilhoso. tento imaginar aqui como é que Você deve saber ser. que você plantou uma sementinha ali, que aquela sementinha deu frutos. É muito bacana. É maravilhoso. Agora vamos falar também um pouquinho, que eu sei que você está com um projeto maravilhoso agora. Conta pra gente, o pessoal que está assistindo, é o projeto Emagrecimento? Fala um pouquinho pra gente Isto. sobre. Então, quem não quer emagrecer hoje em dia, né? É, mas tem que emagrecer com saúde. Com né? saúde, por favor. Hoje em dia tem aquelas dietas malucas, tem muita coisa aí que o mercado oferece, mas nós estamos no instituto, né, lá no consultório é o Instituto Mens Corpore, que tem outros profissionais. Com isso a gente montou um protocolo de emagrecimento saudável. E nesse protocolo de emagrecimento saudável a gente tem diversas etapas. E realmente os pacientes que a gente tem já são dezenas de pacientes, pelo tempo que a gente começou, foi um tempo muito curto, que estão super satisfeitos, tanto no emagrecimento global como na perda da gordura localizada. Inclusive, a perda da gordura localizada foi uma técnica que a gente levou para Nova York. Ó, A gente apresentou em Nova York esse trabalho, maravilha, gente. que hoje em dia já tem gente aqui que está tentando fazer, né? Tá? Mas, assim, a cerejinha do bolo, as pessoas ainda não têm, né? É segredo. É segredo. Ainda é Não pode- segredo. não pode. E ela vai contando algumas coisas lá no stories, A gente vai né? soltando aos pouquinhos. Tem que ir nas palestras, nas mentorias, que ela vai Exato. falando tudo pra vocês. E o resultado, assim, tá muito bacana. E isso não só pro corporal, mas também lipo de papada, né? Bem bacana mesmo. E eu fiquei sabendo que me fofocaram um negócio, porque eu vasculho tudo. Tem livro vindo por aí? É isso mesmo? Tem um segundo livro. Segundo! Na verdade, um segundo capítulo, né? A gente lançou um capítulo já de um livro onde eu conto boa parte da minha história em relação à doença, em relação ao meu divórcio, muitos detalhes. Hoje foi um spoiler aqui. Hoje foi um spoiler. Esse livro, esse capítulo, ele tá quente. A galera vai gostar mesmo de saber, que o pessoal gosta de saber um pouquinho da intimidade do Gosta. povo, né? Mas o bom é que você vai trazer uma realidade aí também, né? Que você viveu, né? E que vai ajudar Isso. muita gente, eu tenho certeza. Muita Agora, doutora coisa. Bianca, a gente separou umas imagens aqui, a gente quer umas análises, né mesmo, Vamos Bruno? lá. Mano, Adoro. ó, a gente quer ser olho clínico e sinceridade, isso é o máximo. Pode Ok, ser? vamos lá. Vamos lá.
Ó, a gente já tem a primeira imagem aqui, doutora Bianca, já na nossa tela, que é a influencer GK, que fez vários procedimentos. Famosíssima. E aí, por um certo momento, igual ela falou, ela tava precisando, ela queria, ela via essa necessidade, né? Igual a gente já comentou aqui, tem algumas pessoas que vê essa necessidade, às vezes outras falam, pô, tá maravilhosa, nem precisa. Mas ela achou que precisava e fez um monte. Eu queria saber de você, se você achou que exagerou um pouco ou se realmente precisava. E queria que você falasse também, esse aqui é a imagem do antes, quando ela fez, e depois quando ela retirou, porque ela foi uma das pessoas que retirou, né? Bastante coisa do que ela já fez. Fala um pouco pra gente, pro pessoal de casa que tá assistindo. Hoje a gente está muito na fase da naturalização, né? É a estética regenerativa. Na primeira imagem, você pode ver que tudo dela está muito evidenciado. Malar evidenciado, a boca muito evidenciada. Então, ela pesou realmente um pouco na harmonização, mas é aquela coisa, ela estava se sentindo bem? Ela gostou? Tem muito disso, né? Ou profissional pesou a mão, não era o que ela queria? Eu, particularmente... Na sua opinião, conta pra gente. Opinião, exagerou? Na sua opinião. O que tinha que fazer? Sim, na minha opinião, exagero sim. Exagerou um pouquinho, né? Eu sou muito a favor dessa estética regenerativa, de você colocar no Menos lugar... é mais. Total. O menos é sempre mais. Então, essa estética regenerativa, essa naturalização, é uma coisa que eu sempre preguei muito no meu consultório. Uma coisa mais natural, mais soft, assim, sabe? Então, menos boca, menos marcação. Então, eu acho que fica mais bacana essa parte de mandíbula. As mulheres estavam colocando muita mandíbula, então estava ficando tudo com aquele aspecto muito masculinizado. Era aquela quadralização da face. E o pessoal costuma falar que todo mundo muito igual. Você, nessa entrevista com o seu paciente, você consegue tirar esse excesso, que às vezes ele chega com muito excesso, falando, eu quero isso, quero aquilo. De repente, você consegue dar uma contornada nisso? Muitas das vezes. Você diz tirar... retirar o produto? Não, é questão de... Ou a mentalidade? A mentalidade dele. Sim. Chegar pra você, eu quero isso, eu quero aquilo, quero minha cara, meu rosto igual a de fulano. E você achar que tá exagerado e que, de repente, ele não precisa de tudo isso. Com toda certeza. A gente conversa muito. Eu acho que uma das principais etapas de uma consulta estética é exatamente essa avaliação e essa conversa com o paciente, para saber o que ele quer, esse alinhamento de expectativa. A partir do momento que você alinha a expectativa, você tem um resultado muito mais legal e você tem um resultado que é compatível com o paciente e com o profissional. Você consegue alinhar isso. Quando ele chegar, eu quero colocar mandíbula. Você conversa, a mandíbula feminina tem essas proporções normalmente, né? Que ela é menor, não é como de um homem que ela é mais quadralizada, coisa e tal. Então, você consegue, mostrando o paciente, tanto através de fotos, como através de proporções, tudo isso você consegue mostrar e conversar e mudar a visão do paciente. Que maravilhoso, sim. Então, já temos aí a resposta da doutora Bianca, o que ela achou do perfil da GK. E agora a gente vai ver mais uma imagem do cantor famosíssimo, Lucas Luco, né? Que o nosso co-apresentador aqui gosta muito. Gente, eu acho ele incrível, o trabalho dele é maravilhoso. Então, fala pra gente um pouquinho, Bianca, sobre essa questão dessa harmonização que, tipo assim, na época que ele fez, todo mundo falou. Porque não ficou... Eu achei que não ficou tão harmônico, mas eu quero saber a sua opinião. Não ficou harmônico. Realmente teve um exagero, acho que ele precisava sim de alguns pontos de melhoria, porém teve um excesso na harmonização, sim. Modificou muito a face. Você vê que a face dele foi modificada. Às vezes se você coloca alguém que não conheça o cantor,
fala até que é uma outra pessoa. Sim, isso que tem acontecido muito, né, com os É. artistas. A pessoa Fala assim, vira é a outra mesma pessoa? né? E eu acho que ele nem precisava disso. Você que é fã, me fala, Bruno. Não precisava, Conta. né? Não, é porque a gente tem outros olhares, né? Então eu começo a olhar assim, por exemplo, ele tá com um olhar cansado aqui, um rosto mais pra Exatamente. baixo, pesando ele. Então, Até que já vai pra precisava, estética né? Mas é uma coisa- regenerativa. Mas era uma Exato. coisa mais leve, né? Uma coisa mais leve. Exato. Ele Ali foi precisava. brutalmente feito outra coisa, outra pessoa. Ele ficou inflado. Eu acho que tá tendo muito. Deixa eu falar aqui mais perto, calma aí. Eu acho que tá tendo muito um exagero da mandíbula, sabe? Ai, quero uma lajota que não é isso. Eu acho que a gente pode Exato. sim deixar algo mais natural, mas sem pesar essa mandíbula mais quadrada, assim, Isso. pesada. Se ele tivesse feito uma harmonização mais voltada para o regenerativo, ele perderia esse ar, ele, né, tiraria esse ar de cansaço e ele ficaria Mais jovial. mais jovial e ia manter os traços naturais. Eu até falo Ele que tem. daria, né, de fazer aqui um preenchimento na mandíbula, Com mas certeza, não carregar com tanto como ele certeza. carregou. Precisaria Até porque sim, carregou a poderia bochecha fazer, dele, ia ficar bem bonito, É. tá? Mas não precisaria disso tudo, porque ele realmente ficou bem inflado. Agora, eu e o pessoal de casa estamos aqui assistindo esse tricô de vocês. O Bruno fala de um lado, mostrando você de outro. Então, assim, estamos vendo aqui os dois Exato. profissionais da área arrasando aí nas Mas explicações. concordamos, Mas né? concordamos. Concordamos. Isso Não concordou, a gente Grave concordou. esse momento, minha gente. Gente, a conversa tá incrível, tá maravilhosa, né, Bruno? Já Tá, queremos não. mais, saber mais sobre Eu não você. queria que acabasse, Fico muito poxa. feliz. Doutora. Gente, foi maravilhoso. Vamos ter parte 2? Vamos lá, com toda certeza. Então você aí que ficou com gostinho de quero mais, porque a gente também ficou com gostinho de quero mais, tenho certeza que vai ter parte 2. A gente vai combinar, a gente vai programar, seja o que for, a doutora vai estar aqui de novo pra gente conversar mais sobre história, empreendedorismo e como que é o ramo da enfermagem na estética. É isso aí, doutora Bianca. Eu quero agradecer pela sua participação, eu e o Bruno, por você acreditar no nosso projeto, de estar aqui no nosso 3º episódio do Vida Business, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu que só tenho a agradecer pelo convite, foi maravilhoso. Na parte 2, prometo trazer o livro. Eita, vamos lançar esse livro aqui, hein? Tá A gravado. parte 2 eu quero amanhã. Autografado pra gente. Prometo trazer o livro e vou trazer as imagens também do trabalho que a gente levou para Nova York. Ai, Ai, que vocês vão maravilha. Vai ser incrível. Fantástico. Minha gente, vocês que estão assistindo a gente agora, pode já seguir o Vida Business, seguir a doutora Bianca para poder marcar as consultas de vocês Isso. e seguir a nossa página. Tem que dar like, tem que curtir, compartilhar Comenta, e isso é muito ajudar a importante gente pra no nosso gente. projeto, porque vai ajudar vocês também a ter muito mais conhecimento em várias áreas, não é mesmo, Bruno? E seguinte, a gente vai deixar alguns links embaixo, tá? Do Instagram da doutora. O seu livro também tá online disponível? Tá online Então disponível. a gente deixa também o link do livro para quem tiver interesse já procurar lá, ó, fazer a pesquisa no Google, tá bom? E é com um grande prazer que a gente encerra esse 3º episódio com muita felicidade. É isso aí. Tchau, minha gente, Obrigada. e até a próxima.